Olá, gente! Agora a gente vai fazer essa questão aqui, o NESP 2025, que fala o seguinte: uma bola é chutada obliquamente no instante t0, tempo inicial, vale zero, com velocidade inicial valendo v0, no ponto A de uma elevação. Essa bola descreve a trajetória indicada na figura, passando pelo ponto B, que é o mais alto da sua trajetória. E ele passa no instante 0,8 segundos. Demora 0,8 segundos para chegar até aqui. E vai atingir o solo horizontal no ponto C no instante 2 segundos. Então, daqui até aqui demora 2 segundos. Despreze a resistência do ar. Legal. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É o valor da gravidade. E sabendo que a equação da trajetória dessa bola desde o ponto A até o ponto C é y igual a menos 0,2 x ao quadrado mais 1,6x mais 4. Qual que é o módulo de V0? Tá, aqui ele me colocou uma equação meio estranha, meio diferente, né? Não é estranha assim. Porque o que a gente tem que ver é quais são as variáveis dessa equação. Ele está relacionando a variável y, que é a posição na vertical, com o x. Então, é uma relação que, geralmente, quando a gente está analisando o movimento né, da bola ao longo dessa parábola, se a gente está analisando o movimento na vertical, a gente usa, por exemplo, o sorvetão, né, que tem a posição final, a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E aqui a gente relaciona a posição com o tempo, né? Mas essa equação aqui é um pouco diferente, porque ela relaciona a posição no eixo y com a posição no eixo x. Tá, e para que serve essa equação? Bom, a gente pode encontrar alguns valores aqui que não foi dado pelo exercício. Como, por exemplo, a gente pode jogar nessa equação valores que a gente sabe. Por exemplo, no ponto a gente consegue saber qual que é a posição x no ponto A? É simples, né? X igual a zero. É a posição inicial no ponto A, né? E o x vale zero aqui. E qual que é o valor do y? Bom, nós não sabemos, é a altura dessa elevação. Mas como a gente sabe o valor de x, a gente sabe o valor de y. Por quê? Porque a gente tem uma equação que relaciona essas duas coisas. Tá? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. E a segunda? A segunda é que, por exemplo, no ponto B a gente não sabe nem a posição y nem a posição x. Tá, tudo bem. Vamos esquecer um pouco o ponto B então. Vamos ver o ponto C. O ponto C a gente sabe que é o valor y igual a zero. É o ponto mais baixo. E qual que é o valor de x? Bom, a gente pode encontrar também, já que a gente sabe o valor de y. Então vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar primeiro na posição A, que é x, eu não sei qual que é o valor, o x é igual a zero, e y eu não sei qual que é o valor, mas eu posso encontrar a partir da fórmula que ele deu. Y igual a menos 0,2 x ao quadrado mais 1,6x mais 4. Tá, ok, então a gente pode encontrar isso. E por que a gente precisa fazer essa equação primeiro antes de tentar encontrar o módulo de V0? Bom, você pode tentar encontrar o módulo de V0 diretamente, mas nós não temos informações suficientes. Como assim? Você pode tentar utilizar, por exemplo, o sorvetão, né? A posição final e tem que saber a posição inicial. Mas nós não sabemos a posição inicial. A gente sabe sim, a posição inicial é x igual a zero. Ah, mas qual que é a posição inicial no valor de y? Bom, nós não sabemos disso. Então devemos encontrar. Então vamos tentar fazer isso primeiro, ok? Ok. Então y no ponto A vai valer menos 0,2 vezes o x ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais 1,6 vezes 0 mais 4. Bom, não é muito difícil perceber que y é igual a 4
metros, porque está em metros aqui. Então, a gente sabe que aqui a altura vale 4 metros. Bom, já temos mais uma informação a mais, tá? E com isso, a gente já pode avançar. Por exemplo, se a gente tentar, neste momento, utilizar o sorvetão. Bom, o sorvetão é uma equação do movimento uniformemente variado. E só podemos utilizar isso para movimentos com aceleração constante. Na horizontal não temos aceleração. A aceleração da gravidade é na vertical, então temos que analisar o movimento na vertical da bola. Imagine que você está aqui olhando de trás. Se você olha de trás, você não vê o movimento horizontal da bola, você só vê a bola nessa posição, que é a posição A, ela sobe até a posição B e ela desce até a posição C. E você não consegue ver aqui de trás esse movimento horizontal da bola. Então você só vê essa figurinha aqui. Aqui no ponto A temos uma velocidade, tá? Mas essa velocidade não é a mesma que essa daqui. Afinal, aqui eu só estou vendo a componente vertical, entendeu? Certo. Então a gente tem mais ou menos esse desenho aqui. E você poderia pensar o seguinte: bom, eu quero saber o valor dessa velocidade. Eu não, a partir do movimento uniformemente variado, eu não consigo saber, né? Mas pelo menos eu consigo saber a velocidade, a componente vertical inicial. Será que isso vai ser suficiente? Podemos tentar. Vamos fazer o seguinte: a partir da equação do sorvetão. A posição final. Bom, temos que aplicar isso para o movimento na vertical. Então, vertical. A posição na vertical, a posição final, eu vou chamar de SY. E essa é a posição inicial na vertical, então S0Y. Mais a velocidade inicial na vertical, que é essa daqui, vezes o tempo, mais a aceleração. Bom, a aceleração a gente sabe que é o da gravidade. Então, vou colocar mais g t ao quadrado dividido por 2. Ok? Vou colocar um pouco aqui. Agora vocês conseguem ver. Então, aqui é a posição final no eixo Y, que é essa visão que a gente tem aqui, na vertical. Eu estou considerando o ponto inicial como o A. Esse vai ser o meu início. E o meu ponto final eu vou considerar como C. Bom, eu vou considerar como C ponto final. Por que não o B? Bom, em relação ao B eu não tenho tantas informações assim. Bom, eu sei que a velocidade aqui no ponto mais alto é 0. A velocidade vertical. Talvez a gente pudesse utilizar isso, mas talvez seja uma possibilidade utilizar isso. Bom, tem muitas possibilidades, na verdade, para fazer esse tipo de questão, né? Mas eu vou continuar com essa minha ideia. Afinal, ela também parece ser bem apropriada, porque a posição final eu sei que nessa régua, nesse eixo Y, vale 0. E a inicial eu calculei que vale 4. A velocidade inicial eu não sei. E o tempo eu sei, porque o tempo total, né, de A para C é 2 segundos. Então eu posso colocar 2 aqui. Ah, mas eu posso colocar até mesmo nessa visão? Claro, essa é só uma visão que você está tendo, uma perspectiva. Mas a bola, não importa se você está olhando de trás ou olhando aqui, de lado, né, que você vê essa parábola, do ponto A para o ponto C, ele demora 2 segundos. Então, não importa qual perspectiva, ele vai demorar 2 segundos. E a gravidade? Bom, aqui eu tenho que colocar um negativo de 10. Porque a gravidade está atrapalhando a velocidade inicial. Tá, vezes o tempo, que é 2 ao quadrado, 2. Aqui, vou cortar. 0 igual a 4 mais 2 vezes 0y, menos 10 vezes 2, que é 20. Menos 20 eu posso passar para o outro lado.
é assim, positivo. O 4 está positivo, eu passo para o outro lado negativo, e eu vou deixar o 2 V0y daqui. E aqui não deu para ver, né? Mas aqui estava ao quadrado e aqui eu só cortei, tá? E aí, 20 menos 4 dá 16, igual a 2 vezes 0, y. Aqui está multiplicando, vou passar dividindo. Então, 16 dividido por 2 é V0y. Bom, não é difícil ver que V0y vale 8 metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Eu descobri 8, mas ele quer o módulo de V0, da velocidade de lançamento, e não é só a componente vertical. Eu só encontrei o valor da componente vertical, mas eu não sei o valor da velocidade de lançamento total. Eu também não sei o ângulo, então não é possível descobrir a velocidade de lançamento somente a partir dessa componente vertical. Mas se eu encontrei aqui a velocidade inicial na vertical, eu não tenho um ângulo, ele não me deu, não tem nem como descobrir isso por enquanto, e de maneira direta não tem como. Mas se a gente encontrar o valor da velocidade em x, que é constante, então aqui no ponto A ele tem um valor e em todos os outros pontos é o mesmo valor, tá? Então, se eu encontrar isto e juntar com esse daqui, eu consigo encontrar o valor de V0. Então, meu objetivo é encontrar o valor de Vx. Será que isso é possível? Bom, eu sei o tempo que ele gasta de ir de A para B ou de ir de A para C. Seria muito interessante se eu encontrasse essa distância aqui, olha. Porque eu teria a distância, eu já tenho o tempo que ele me deu de A para C, que é 2 segundos, e seria simples encontrar a velocidade Vx. Então vamos tentar fazer uma segunda conta com essa fórmula. Olha só, vamos fazer essa conta no ponto C, onde x eu não sei, mas é o que eu quero descobrir. E eu consigo, afinal, eu sei que aqui o y é zero. Então eu poderia colocar assim. A partir dessa equação aqui, que ele me deu, o y vale zero. Então, vou colocar zero igual a menos 0,2x ao quadrado mais 1,6x mais 4. É uma regra de 3. Perdão, uma regra de 3 não é, né? É uma função quadrática. Eu tenho que fazer, bom, posso fazer por delta e Bhaskara ou por outros métodos. Eu gosto de fazer assim, olha. Aqui eu sei que o coeficiente A vale 0,2, mas eu gostaria que valesse 1. Seria bem melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por menos 0,2. Todos os valores aqui, né? Tudo, né? Até aqui na esquerda eu posso dividir por 0,2. Dividir. Aqui não vai fazer diferença, vai dar 0. Menos 0,2 dividir por menos 0,2 dá 1. Só x ao quadrado. Bom, aqui vai ficar negativo, porque eu estou dividindo por menos. 1,6 por menos 0,2 dá menos 4. Perdão, 2 vezes 8. Na verdade, deveria ser 8 aqui. Perdão, aqui tem que ser 8. Mais 4 dividido por 0 é 2. Se aqui fosse 1, eu saberia que cabe 0,2 5 vezes. Né? Se fosse 1 dividido por 0,2, daria 5. Mas sai 4. Então, é 4 vezes a mais. Não é 5. É 4 vezes a mais que isso. Então, vai dar 20. Ok? 4 dividido por 0,2 tem que dar 20. Agora ficou nesse formato aqui. Eu acho bem mais interessante. X ao quadrado menos 8 mais 20 igual a zero. Será que conseguiríamos aplicar uma soma e produto para ter um pouco mais de agilidade? Eu sei que a soma é menos b sobre a. O a eu já fixei como 1.
Então não preciso me preocupar. O menos B então vai valer 8. E o produto é C sobre A. O C é o 20. Sobre A, que é 1. Bom, parece que há um erro aqui, né? Aqui, quadro dividido por menos 0,2 era para dar negativo. Então aqui eu esqueci. É menos 20. Agora está certo. Eu estava conferindo aqui, não tinha nada que multiplicasse e desse a soma aqui também. Mas agora dá. Agora fica bem simples, porque eu posso fazer menos 2 vezes 10. Isso dá menos 20. E aqui dá menos 2 mais 10, que dá menos 8. Bom, a posição não pode ser menos 2, porque não tem nada para a esquerda. A bola começa no ponto zero, x igual a zero. Não tem nada para a esquerda disso. Então, temos certeza que a posição em C vale 10 metros. Aqui, em relação aqui, é 10. Então, a distância total daqui para cá, essa distância é de 10 metros. Ok? Então, agora ficou bem simples. Se eu analisar o movimento na horizontal, que é um movimento uniforme, vou chamar de movimento na horizontal. Então, a gente tem, você pode imaginar um drone aqui e ele olha de cima. Se ele olha de cima, ele não consegue ver essa dimensão aqui. Ele só vê a bola indo para o lado. Então, no início, ele tem uma certa velocidade Vx e ele vai. Aqui ele está no ponto A, vamos dizer assim. Ele move-se um pouco e ele chega ao ponto B. E ele vai mais até lá no final, onde ele chega no ponto C. A velocidade, eu sei que na horizontal ela é constante, então vamos deixar tudo Vx. E a gente sabe que a distância de A até C é de 10 metros. E que o tempo gasto tem que ser de 2 segundos do início até o fim. Podemos utilizar, seria interessante, bom, basta utilizar que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo no movimento uniforme. Não temos velocidade inicial dessa vez, afinal o movimento é uniforme. Então só temos uma única velocidade, que é o Vx. Eu vou colocar o Vx aqui. E Vx é a distância que ele percorre dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Então é 10 metros em 2 segundos. Vx é 5 metros por segundo. Essa é a sua velocidade. A cada segundo ele percorre 5 metros. Em 2 segundos ele vai percorrer 10. Ok. Isso é interessante, porque agora eu tenho Vx e eu tenho V0y. Eu posso, então, encontrar o valor da velocidade de lançamento. Como? Bom, uma operação vetorial com vetores. Eu sei que a velocidade inicial V0 é representada por esse vetor na diagonal e na vertical a gente tem V0y. Eu posso pegar esse vetor e colocar aqui, tá? Não tem problema eu deslocar para cá e Vx para cá. Então, V0 é a resultante, né? Vx mais V0y, temos V0. E aqui formou um triângulo retângulo. Então, a gente sabe que no triângulo retângulo, a hipotenusa quadrado dela é a soma dos catetos, Vx ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, V0 ao quadrado é Vx, que é 5 ao quadrado, mais V0y, ele vale 8 ao quadrado. Então, V0 ao quadrado é 25 mais 64. E V0 ao quadrado vai ser 25 mais 64. Isso tem que dar 89. Velocidade inicial, ela vai ser a raiz de 89. Bom, isso tem valor positivo ou negativo, mas ele quer saber só o módulo, então pouco importa isso. Mas
se você escolhesse, né, deveria ser negativo, por causa que se no início eu estou considerando como positivo, ele está para cá, então aqui estaria negativo. Na verdade, é um pouco mais complicado, na verdade, porque não está numa mesma direção, né? A velocidade está mudando de direção. Então, vamos deixar isso daqui de lado. O módulo, que é o que importa, e vai valer a raiz de 89. Raiz de 89 metros por segundo. Então, a resposta seria letra E. Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo. E fiquem com Deus. Até a próxima.